Sejam muito bem-vindos ao Diário do Homem Comum. Eu sou o Léo. E eu sou a Tainá. Hoje a gente vai atender um pedido aqui do canal que surgiu porque um gringo veio para o Brasil, né? E aí ele fez um atendimento, passou por um atendimento ao SUS. Eu achei legal que ele falou assim: o SUS veio até mim. Isso achei muito maneiro. Então a gente vai reagir a esse vídeo aqui, já que o povo brasileiro, povo não, né? Mas boa parte dos brasileiros tem síndrome de vira-lata. E acham que tudo lá fora é melhor e aqui que a nossa é ruim. É ruim, o problema não é nem achar que tem lá fora é melhor. O problema é achar que o nosso é ruim. É ruim, exato. Entendeu? Porque se você acha o nosso bom e lá fora tem melhor, beleza. Mas depreciar o nosso acreditando que lá fora é melhor quando nem é. É, sim, justo. Pior ainda. Então a gente vai ver aqui, vamos fazer um react. De um react. De um react, né? Mas vai ser bem legal. Se inscreva no canal, deixa seu like. Vamos lá, tá? Quando você quiser interromper, é só apertar o pause. É o seguinte, hoje eu fui surpreendido por uma matéria do Washington Post falando bem do SUS. Não consegui ler a matéria porque eu não sou inscrito, mas enfim. Eu procurei outro lugar para poder ver. Olha isso que impressionante. Recebi uma ambulância, quer dizer que ele subiu numa ambulância. Uma ambulância foi buscar ele, fiz uma tomografia computadorizada e fui atendido no pronto-socorro no Brasil. Minha conta, $0. $0. Isso daqui é do Terence McCoy, que é um enviado, né, correspondente do Washington Post para o Brasil. Ele conta aqui da primeira emergência médica que ele teve no Brasil, aparentemente, que levou a um atendimento do SUS. E isso daqui, ele fala do filho dele também, que estava com febre e foi atendido. E ele conta que toda a história dele num atendimento pelo SUS. Foi ele mesmo. A cara dele, coitado. Aparentemente, a barra que sustentava o treco do porta-mala caiu na cabeça dele. Coitado. Ele passou no hospital 6 horas, recebeu todo o atendimento com $0. Tá? 6 horas, não fugiu do tempo de espera, né? Pois é. O SUS, ele tá maravilhado com o SUS, mas pelo menos o tempo normal... Não, pelo menos não, né? Não. Teve que aguardar 6 horas. Apesar que o caso dele foi mais complexo, teve que fazer tomografia, né? Então, beleza, 6 horas é um tempo legal. Tá valendo. Não foi só um... Quer dizer, só não, né? Não foi só um atendimento porque nunca que é deveria só ser simples e demorou. Custo. Eu vou deixar claro, ele... Antes você segura aí seus comentários, tá? Xenófobos. O cara, ele é residente no Brasil, tá? Ele tá no Brasil há alguns anos. E ele paga imposto, tá? Então o zero custo é considerados os impostos que todo mundo paga no mundo todo, mas nem todo mundo tem saúde pública, mesmo pagando imposto. Tá, só uma coisa aqui rapidinho, que eles falaram assim, pro pessoal não vir com xenofobia, né? Que ele é residente no Brasil e ele paga imposto, por isso ele usou. É importante dizer que mesmo que ele não pagasse nenhum centavo ele seria de atendido. Imposto, ele teria atendimento, né? Porque aqui, como nós temos o SUS, é para qualquer pessoa. A universalidade isso aí, o SUS é universal e ele não leva em consideração o quanto o Estado arrecada seu para você poder ser atendido, né? É o caso, por exemplo, dos moradores de rua, né? Os moradores de rua, eles não gastam, não então contribuem. Eles não é recolhido, isso aí não é eles não contribuem absolutamente nada. Sim. E eles têm direito de ter todos os atendimentos possíveis. E não só os moradores de rua, né, mas também, no caso desse rapaz que é gringo, ele estava aqui no Brasil, né, fazendo residência. Na verdade, ele mora no Brasil há 6 anos. Isso. Ele é correspondente do Washington Post, mas é gringo. Então... Mas mesmo que ele tivesse vindo, por exemplo, passar um fim de semana aqui, e no primeiro minuto de desceu do aeroporto, passou mal, alguma coisa, ele já ia usar todo o serviço sem pagar absolutamente nada, porque o SUS é isso, né? O SUS dá esse direito de atendimento gratuito. E é só pra gente falar aqui, porque vai ter gente que vai botar, mas não é gratuito não, paga imposto. Sim. Você vai entender ao longo do vídeo por que a gente diz que o SUS é gratuito. Vamos lá, vamos continuar aqui. Continua. E ele fala aqui do filho dele também. O filho dele foi atendido por um pediatra e coisa do tipo. Não foi atingido por nada não, tá? Foi atendido. Mas qual que é o choque disso? De repente aí você não tá informado, porque ele é americano. Nos Estados Unidos, isso não existe. E eu vou colocar aqui todo o relato dele, você vai ver, mas mesmo que você tenha um plano de saúde privado nos Estados Unidos, porque é o que tem lá, né? Você só tem plano de saúde público quando é algum tipo de ajuda do governo, ou por terceira idade, né? Por questão de idade, ou por questão de renda, que é o Medicaid e o Medicare, que atinge aí algumas pessoas. Antes do Big
beautiful Teve um corte pill. agora na nova... não vamos entrar em questão política, teve um corte agora para esse serviço nessa lei orçamentária do Trump agora. Enfim, nos Estados Unidos não tem isso. Mesmo que você tenha um plano de saúde privado, você tem que pagar um premium para poder ser atendido. Você paga um pouco da Exato. consulta. A gente teve... Ou seja, pode falar. Não, eu ia falar que é como uma coparticipação aqui pra gente, só que ainda assim muito absurdamente mais cara. Mas mais ou menos a coparticipação. Então, aí que tá a diferença, que talvez valha a pena explicar pra galera por que a gente diz que o SUS é gratuito. Sim. Lá nos Estados Unidos não tem plano de serviço, não tem plano, serviço de saúde gratuito. Né? Tinha, mas como vocês acabaram de ver, Foi houve um corte teve orçamentário. um corte lá orçamentário. E E que mesmo ainda quando assim, tinha antes, não era qualquer serviço, não, Exato. era serviço básico. Não, e serviço básico, e ele ainda tem um limite, né? Um Sim, corte para isso aí, idosos e isso para aí, quem não é pra realmente qualquer não um. tem uma renda acima de, enfim, Então, algum quando a gente valor. diz que o SUS é gratuito, o que a gente está querendo dizer é o seguinte: você está aí vivendo a sua vida, né? Você paga os seus impostos, diversos impostos, a gente tem muitos impostos no Brasil, acho que isso é um problema, né? Mas especificamente falando de SUS, você está aí, você passou mal, você vai à unidade de saúde, ou você vai para uma emergência, ou Chama você uma faz um ambulância, algo do transplante, tipo, exato. desde o atendimento mais simples até o mais complexo, você não vai sair do posto de saúde ou do Com uma hospital dívida. com uma dívida. Você Exato. não vai sair com uma conta, por menor que seja. Então, quando a gente fala que o SUS é gratuito, a gente está fazendo uma comparação com outros países, Isso como, aí. por exemplo, os Estados Unidos. Mesmo que você pague o plano de saúde nos Estados Unidos, ainda assim, em alguns serviços, você ainda vai sair de lá com um boleto para pagar. Tendo que com uma pagar alguma dívida. coisa a mais, Exatamente. porque o plano de saúde lá também não cobre 100% dos procedimentos. Exatamente. Então, por mais que você a maioria faça... dos complexos não Exato. atende. Então, geralmente os planos de saúde são para coisas básicas, como, por exemplo, uma consulta com um clínico Isso geral, aí. para ele dar uma avaliada em você e, sei lá, te pedir um exame, coisa do tipo. Exatamente. Mas se você tiver uma situação de urgência e emergência, dependendo do que precise fazer, como foi o caso desse rapaz que precisou de uma tomografia por conta do que bateu, né, no crânio dele, ele, apesar de ter o plano de saúde e o plano de saúde cobrir até certo ponto, ele ainda teria que pagar uma outra parcela Isso. desse E exame. aí, trazendo o exemplo da coparticipação que você falou aqui no Brasil, né? Aqui esquece o SUS, agora é plano de saúde, privado. isso. Lá nos Estados Unidos meio que se assemelha aqui. Isso. Então tem casos de que seu plano de saúde não vai cobrir. Então você vai ter que dar o seu jeito para pagar. Ou então você vai pegar a sua língua que fala mal do SUS e vai correr pro SUS para fazer. Exato. Que é o que acontece com muita gente. Tem muita gente aí falando mal do SUS, mas quando precisa, corre para lá porque não tem dinheiro para bancar, né? Isso aí. Inclusive a gente tem tratamentos para algumas doenças que são específicas do SUS. Exatamente. Como, por exemplo... A hanseníase, que não importa o que aconteça. A gente recebe lá de todos os tipos de pacientes, né? Onde eu trabalho. Também. Tuberculose também. Tem outras doenças também. Eu falei do seu porque você trabalha com isso. Né? Não, mas é porque é curioso, porque nós recebemos enfim, dos mais variados tipos de paciente, desde o morador de rua até a pessoa que tem condições, tem plano de saúde, que fala pra gente claramente quando a gente solicita um exame, eu tenho que fazer aqui ou eu posso fazer pelo meu plano? Pode fazer pelo plano, mas o tratamento vai ser aqui, exato. E isso muitas, que eu tô falando pra morde a língua. E muitas delas chegam lá com esse exato discurso pra gente. Eu tava fazendo o meu acompanhamento com o meu médico particular do meu plano e chegou num ponto que ele não tinha mais pra onde ir a não ser me encaminhar pro SUS. Olha porque só. esse tipo de acompanhamento eu só consigo pelo SUS. Então... Quer ver um outro exemplo de um tratamento que não é exclusivo do SUS, mas a grande maioria corre pro SUS, inclusive a galera que tem dinheiro? Tratamento oncológico. Exatamente. Porque no SUS é 100% gratuito. HIV também. Que são tratamentos que no particular são caríssimos. Caríssimos, sim. Caríssimos. Então tem muita gente que tem plano de saúde, mas corre para o SUS para fazer tratamento oncológico, né? Quer dizer, oncológico não, porque oncológico não é só câncer, né? Sim, tem outras coisas, mas... especificamente tratamento do câncer, nós como de HIV, como você acabou de falar. Nós temos aqui, por exemplo, o INCA, né? Que é SUS. E o INCA, de vez em quando, saem notícias e coisas do tipo falando da superlotação, vamos dizer assim, da alta demanda do INCA por tratamentos oncológicos.
e também da questão de falta de medicamento. Mas não é bem falta de medicamento, às vezes é só a demora do reabastecimento por conta dessa alta demanda. Isso. Então você tem muita gente entrando pedindo um tratamento, muito medicamento sendo usado e não dá tempo de chegar os novos medicamentos. Outro ponto que você tocou, né? O próprio medicamento em si. A galera sai do consultório da rede privada com uma receita e vai buscar no SUS muitos medicamentos, exato. porque é caro. É, Enche a boca para falar que tem plano de saúde. Aqui nós temos o benefício, né, da farmácia popular, que também faz parte do vasto mundo do SUS, que é justamente você poder pegar os seus medicamentos numa farmácia normal, né, farmácia de rede, como a gente chama, de graça, de forma gratuita, ou com um preço muito mais em conta do que você compraria se fosse fora desse programa de farmácia popular. Outro exemplo, né, para a gente seguir aqui com o vídeo, os próprios procedimentos de transplantes de alta complexidade, né? Por exemplo, como o Faustão, por exemplo. Muita gente não entendeu por que o Faustão, cheio de dinheiro, precisou fazer o transplante de coração. E ficou na fila. Não vou nem entrar no caso da fila, porque ele foi prioritário, ele já entrou logo. Então nem vou entrar nesse mérito aqui, até porque isso é um outro debate. Mas estou falando só o próprio transplante de alta complexidade que você só faz no SUS. Então teve muita gente que não entendeu por que o Faustão, milionário, teve que recorrer ao SUS. Porque é isso, só pelo SUS. Exatamente. Então, para quem quer acabar com o SUS, daqui a pouco eu vou falar para vocês como era, para quem não conhece antes do SUS. Mas vai pensar 2 vezes, né? Vamos lá. Agora, nos Estados Unidos, uma pessoa lá, não vou citar porque eu não sei se ela quer ser identificada sobre essa história, mas ela teve uma emergência médica também, uma cirurgia lá, tem plano de saúde nos Estados Unidos, e a cirurgia custava 80 mil e ela teve que pagar 8. Porque tinha um copayment, que chama copayment de 10%. Copagamento. Então, esse copagamento que eles falam é o que a gente aqui chamaria de uma coparticipação. Mas olha só como é que é absurdo, né? Às vezes, na coparticipação de um plano de uma empresa, por exemplo, eu falo porque eu já tive plano com coparticipação em empresa, fazendo uma consulta normal, enfim, fazendo um exame, etc., às vezes vinha descontado R$8. Isso aí. Às vezes, dependendo do que precisava fazer, vinha um pouco mais caro, tipo 30, mas uma consulta normal no médico, às vezes a coparticipação que eu precisava pagar era tipo 3, 8, e olha só, comparado a esse daqui, ele precisou ainda pagar 80 mil, né? 80 mil? 80 mil, ele pagou 8 mil. E pagou 8 mil desses 80 porque o plano não cobria esses 8 mil. E aí tem uma outra questão que é bem complexa. Ele ainda tinha 8 mil, quem não tem? Exatamente. Porque não é porque você tem plano de saúde, que o seu procedimento custa 100 mil, o plano arca com 90 e você arca com 10, que você vai ter os 10 mil. Exato, é o que então, aconteceu, esse é um por problema exemplo... muito grande, inclusive nos Estados Unidos, que muita gente não consegue arcar com a porcentagem que é de responsabilidade delas. É o que aconteceu na pandemia, né? E eles expulsam do hospital lá, tá? Não é nem resvelia, né? Bota você pra fora, mano. Ou então você sai com o teu nome mais sujo do que... Na pandemia foi o que aconteceu, né? Tem matérias, enfim, uma pesquisa rápida no Google, qualquer um acha o quanto as pessoas nos Estados Unidos ficaram endividadas por conta da pandemia do Covid. 300 mil dólares, 400 mil dólares, $1 milhão de reais, pessoas internadas, né, por conta das taxas altíssimas, tudo bem, né, que teve de internação. Desconto, mas muitos não conseguiram pagar mesmo com desconto de 10%, de 90%. E é tão surreal, mas tão surreal que tem pessoas que, apesar dos descontos, ainda tinham que pagar, por exemplo, 300 mil reais. Isso aí. Ou seja, essa pessoa ficou tão grave, 30 mil reais. Quer dizer, dólares, né? Não, tô falando assim. Sim. A pessoa ficou tão grave, mas tão grave que apesar do plano cobrir o que ela precisou fazer, ela ainda assim tinha uma dívida quando saiu do hospital de $30 mil. Capitalismo selvagem. Esse selvagem aí, ó. Capitalismo aí, ó. Mas aí também no decorrer desse vídeo, ele explica um pouco como é que é essa lógica do plano de saúde nos Estados Unidos, né? E justamente por você não ter o SUS, encarece o plano de saúde, faz com que eles possam fazer o que eles bem quiserem e bem entenderem. E lá você não tem escolha, ou você tem um plano de saúde, ou você depende de instituições filantrópicas como era antes aqui do SUS no Brasil. Eu ia falar que é curioso porque lá... Me fugiu agora, você falou das instituições filantrópicas, fiquei com isso na cabeça. Mas enfim,
Mas a logística lá, lembrei, do plano de saúde é tão surreal, mas tão surreal, que faz com que eles possam negociar o preço que eles quiserem, botar o valor preço que que eles eles quiserem e achar, e tá tudo bem para Não é eles. muito diferente do Brasil. No Brasil também tá assim. Os planos de saúde Não, estão... na verdade o governo está tentando dar mais, fazer com que os planos de saúde possam negociar o que eles Não, quiserem. já fizeram isso já. Já teve uma reforma recente O agora, governo os está preços estão dando absurdos. essa liberdade para os planos de saúde. É só mas você ver o meu plano. Quando eu estava trabalhando, meu plano era um valor, quando eu saí, aumentou dobrou. drasticamente, sim. Não, mais do que dobrou, na verdade. Não, mas eu só ia falar Fogo. que ainda assim, o que a gente paga aqui de plano de saúde é muito mais barato por conta do SUS. Porque o SUS impede que esses planos aumentem muito o valor justamente É o por Ministério da oferecer... Saúde. por justamente oferecer Não um só para serviço de oferecer, graça. mas para impedir que tenha esse capitalismo selvagem Exatamente. que tem Esse nos é Estados o- Unidos. então, Então aqui os era empresários esse- eles não têm toda essa liberdade para cobrar o quanto Exatamente. eles querem, porque o SUS regula inclusive a saúde privada. saúde Se privada. não regulasse, Exatamente, aí esse que era o ponto que eu queria chegar. O SUS é tão importante, mas tão importante que se você paga, apesar de pagar um plano de saúde caro, mas se o seu plano de saúde está o preço que está, é por conta do SUS. poderia ser pior. Poderia ser pior, exatamente. E Poderia seria ser pior. a nível dos Estados Unidos. Seria pior. Mesmo que você tenha um plano de saúde lá, você tem que pagar. E não tem saúde universal pública nos Estados Unidos. Era o temor que eu tinha quando eu tive meu problema. Se você não está informado, eu tive problema de apendicite. Eu estava em Nova York com uma viagem marcada para Nova Scotia, no Canadá. Eu comecei a sentir dores à noite antes da viagem. Quando eu cheguei na Nova Scotia, cheguei no hotel, estava insuportável. O hotel era perto do hospital, eu fui andando até um hospital. Cheguei no hospital, não saí mais. Fiz os exames, fui atendido, era apendicite, fui operado e aí depois eu fui liberado e pude voltar pro hotel. Fiquei lá internado um tempo e fui liberado depois. Se eu não tivesse essa viagem marcada, eu já contei essa história para todo mundo, essa viagem marcada para Nova Scotia, para eu voltar pro Canadá, porque aqui no Canadá eu tenho plano de saúde público. Todo mundo tem. Se eu não tivesse marcado para voltar pro Canadá e eu tivesse ficado nos Estados Unidos e eu tivesse que me operar em Nova York, no privado, porque eu não tenho plano de saúde americano, para pagar do bolso uma cirurgia de apendicite, ia morrer aí no total, amigo. Eu acho que ia ser Ia pelo menos ser uns 100 carro de luxo. Tem casos, gente, da galera. 100 mil reais, escutaram? Ela falou 100k e ele falou um carro de luxo. carro de luxo. 100 mil reais uma cirurgia de apendicite. Entendeu? Vai lá para os Estados Unidos, pô. Vai lá puxar o saco lá de americano, só não passa mal lá. Coisa que com certeza se você chegar com crise dentro do SUS, você vai ser atendido sem nem questionar, né? Qualquer pessoa que chega em um estado grave é atendido, consegue-se vaga, ao contrário do que muita gente acredita, né? Acha que, eu vou chegar no hospital, vou ter que esperar na fila, vou ter que isso. Se for uma situação grave, você vai... Só não vai ser atendido rápido se tiver outros casos de emergência. Muito mais graves e complexos do que o graves de seu. emergência não tem fila, né? Classificação de risco é vermelho, sala vermelha logo, procedimentos que têm que ser feitos. Com todos os nossos problemas, infelizmente, que também não dá para negar, problema de estrutura, desvio de dinheiro público, corrupção, porque o problema do SUS é a corrupção, não é o trabalhador, não é o sistema, é fogo, né? Eles reconhecem isso também nesse vídeo, que eu achei bem legal, porque realmente as pessoas costumam dizer que o problema do SUS é que o médico não atende, tá cheio de médico na UBS, mas ninguém trabalha, coisas do tipo, mas esse não é o problema. Eu acho até que é uma boa oportunidade, já que a gente está falando sobre esse assunto do SUS, com as pessoas que às vezes não refletem não conhecem, essa é a melhor palavra, não conhecem de fato como funciona. Porque o problema do SUS ele é a corrupção, né? Não vou entrar nesse ponto, todo mundo já sabe que o Brasil é extremamente corrupto. É governo, né? Então a gente tem problemas estruturais, falta equipamento, falta um monte de coisa, e muitas das vezes a pessoa se depara com um profissional estressado. Então ela tende a desqualificar o serviço por conta desse atendimento. Exatamente. E aqui eu não quero passar pano para esse profissional estressado, mas é muito comum que trabalhadores do SUS trabalhem com salário atrasado. Isso aí. Trabalhem debaixo de assédio, gestões municipais completamente assediosas, que tornam esse profissional estressado também. Então a gente tem que fazer uma reflexão muito mais profunda do que simplesmente dizer que o SUS é uma porcaria. Sim. Né? E ele não é uma porcaria. Você já parte do princípio que a grande maioria das unidades básicas de saúde trabalham com sistemas de metas. Olha que... Todas elas. Todas. Olha que... padrão, padronizado.
isso é meio absurdo. Como é que você tem uma meta para um atendimento de saúde? A sabe? saúde municipal no Brasil, isso que a Tânia está falando, a saúde é gerada, as unidades básicas de saúde, né? Para quem é do Rio de Janeiro chama de clínica da família. Elas são geridas pelo município, e o município trabalha com metas, porque o Ministério da Saúde também pede metas. Sim. Então, por exemplo, se você tem uma unidade básica de saúde na sua região e determinada área de atuação dessa unidade básica de saúde não tem um determinado número de cadastros, a sua unidade básica de saúde recebe menos dinheiro, menos financiamento. Isso significa que é menos profissional, menos qualidade no serviço, né? Então é importante falar isso, porque às vezes as pessoas acham que a unidade é uma porcaria. Chego lá, nunca tem médico. Chego lá, nunca tem enfermeiro. Às vezes é o seu gestor municipal, o seu secretário de saúde que não está pagando o trabalhador, que não está repondo mão de obra, entendeu? Então é muito, o buraco é muito mais embaixo. Eu falei a questão da meta justamente por isso, né? Você pensar que numa unidade de saúde que tecnicamente está aqui para servir para um propósito, né, de cuidar da saúde das pessoas, trabalha com um sistema de metas, ou seja, eu preciso atender tantas pessoas. É absurdo, quando deveria ser um trabalho de qualidade. Né? Exatamente. E se eu não tivesse tanto de pessoas que eu preciso atender? A minha unidade, ela é prejudicada por conta disso. Só que não é um problema meu, entendeu? Se num mês as pessoas não passaram mal o suficiente e a minha unidade foi prejudicada, a culpa Pasmem vocês, tem gestor que cobra unidade de saúde lotada, como se dependesse do trabalhador. Exatamente. É como se as pessoas tivessem que ficar doentes. Então, é mais embaixo. Mas é bom falar esse tipo de coisa para que as pessoas saibam que quando eu chego numa unidade e ela tá muito cheia, tá lotada, eu não consigo atendimento na hora, nem sempre é porque a demanda tá grande, enfim. Às vezes é todo um trabalho desse gestor municipal para que essa unidade esteja cheia o bastante para ele cumprir as metas dele, por exemplo. Fora um problema gente, deixa eu só aproveitar para falar para vocês que a gente está fazendo um react, mas vocês estão vendo que a gente quase não está reagindo, né? A gente está falando mais do que reagindo, mas eu acho que é porque também, acho que vale a pena, porque nós somos profissionais de saúde, a gente trabalho, eu, no meu caso, trabalhei no SUS, a Tânia ainda trabalha, então é bom que a gente esclarece, né? Faz mais um vídeo de esclarecimento do que propriamente de react. Mas o que eu ia falar você estava falando? Da questão das metas, que a unidade cheia, a unidade lotada... Isso. Eu ia falar o seguinte, um problema que a gente tem é um problema de comunicação, mas é uma comunicação do Estado, né? Investir em comunicação para a população, para explicar, por exemplo, para ela, dependendo do que você está sentindo, qual lugar você tem que procurar. Muitas vezes você vai numa clínica da família, né, ou um posto de saúde da família, né, ou porque são nomes diferentes dependendo do município. Você vai num postinho aí, de repente você vai lá e não consegue atendimento, você sai de lá falando que é horrível, que você não conseguiu atendimento. Posto de saúde, unidade básica de saúde, clínica da família, estratégia de saúde da família, posto de saúde da família, que é a mesma coisa, né? Não atende emergência. Só que quem sente a dor não sabe o que é emergência. Ela está sentindo dor. A população não tem que saber, nossa, o que eu estou sentindo, essa dor no peito que eu estou sentindo é gases. Então eu vou no peito. Não, essa dor que eu estou sentindo é infarto. Vou na UPA. A população não consegue diferenciar, né? Porque para isso vai precisar de um profissional técnico para poder direcionar para o que de fato está acontecendo. E tal. Mas como a gente não tem uma política no Brasil de investimento, de comunicação, de saúde, de explicar via televisão, com financiamento do governo, para falar com a população o que procurar quando sentir tal coisa, isso faz com que muita gente vai num posto de saúde, chega lá, o médico fala assim, você precisa ir na UPA. Aí a pessoa não entende. Isso. Acha que é má vontade acha que é má vontade. Mas por quê? Porque é a unidade básica de saúde. Isso, não é básico, né? Estrutura para atender. Às vezes você está com uma dor no peito, mesmo que você desconfie que seja gases, pode não ser, vai direto numa UPA. Isso aí. Porque se você for numa clínica da família, você vai ficar lá, o médico vai te dar um atendimento extremamente básico, vai ter que chamar a ambulância, isso pode demorar, e o tempo que você está ali esperando, na UPA você já teria resolvido. Exatamente. Mas isso não é a culpa sua, e nem a culpa do profissional. Às vezes o profissional explica, mas a gente precisa ter uma política de comunicação em massa,
inclusive via mídias sociais, que eu acho que o governo deixa muito a falhar, né? Está usando a rede social muito para política partidária, esquecendo de atender a população através das redes, né? Enfim, mas é isso, né? Fica então aí a dica para vocês, quando chegar na unidade básica e não conseguir o atendimento ali na hora, ou alguém te direcionar para uma UPA, não necessariamente é porque esse profissional é ruim, não está afim de tá de má vontade, não quer te atender. Exato, às vezes o que você está passando necessita de uma unidade mais especializada do que a unidade básica de saúde. A unidade com certeza vai te atender, mas ela não vai resolver teu problema. Exatamente. Você vai ter que ficar ali esperando uma ambulância para te levar, né? Ou você vai por conta própria, mas aí o ideal não é por conta própria, né? Mas enfim, sim, é só muita uma coisa pode mesmo acontecer de no caminho. O que é emergência, o que não é, porque a unidade básica de saúde não tem atendimento de urgência e emergência. Da galera tendo que hipotecar casa e coisas tipo para pagar custo de saúde nos Estados Unidos. Imagina, você tem que vender sua casa para pagar um atendimento. Que loucura, né? Aconteceu essa situação lá no trabalho essa semana. Um paciente chegou lá para atendimento e, na verdade, ele viajou para Belo Horizonte, se eu não me engano, para ser atendido por um médico dermatologista, enfim, particular, que se diz especialista em alguma coisa, e esse médico pediu um rastreio genético para esse paciente. Basicamente, ele queria que investigasse no DNA do paciente tudo que ele podia ter de doença. Em resumo. E aí o paciente foi lá, porque numa dessas coisas ele falou que também poderia ser hanseníase, então ele foi lá para ser atendido pela gente. Foram feitos exames e viu-se que não é hanseníase. Na verdade, acho que ele ainda não recebeu o resultado do exame, mas pelo preliminar parece que não é hanseníase. Enfim, exames complementares, né? Mas pelo exame médico, físico e tudo mais, já estão meio que descartando hanseníase, mas ainda assim fizeram os exames complementares só para provar e tudo mais. E esse paciente falou que não gostou do nosso atendimento, que ele ia vender o carro dele para voltar para Belo Horizonte, porque o médico de lá passou um monte de exame para ele, coisa que nós não fizemos. Mas eu vou te falar, eu até entendo, porque eu entendo ele culpar, porque a rede privada, ela bota nas pessoas um senso de urgência. Sim. Entendeu? Às vezes a pessoa vai passar por um atendimento no SUS e ela acha que o médico não se aprofundou o suficiente. Aí quando ela vai na rede privada, o médico pede uma cacetada de exame. Então o que a pessoa entende? O médico da rede privada é melhor. Sim. Só que o que a pessoa não sabe é que ele te pediu uma cacetada de exame porque ele vai ganhar em cima de cada um desses negócios. Exatamente. Porque cada vez que você voltar lá, um atendimento que ele ganha. Então tem muito isso também. E que também normalmente esses exames são também atrelados ao médico, né? Ele já te indica um lugar para você fazer o exame, um laboratório, rede, né? Exatamente. Da mesma não forma é uma rede de máfia, não é isso que a gente está dizendo, mas eles se conhecem, um indicando, o outro vai fortalecendo assim, de bom ficar dando mais. É igual a oftalmologista da minha mãe. Toda vez que minha mãe vai lá para fazer a renovação do óculos, a mulher dá um papelzinho para ela dizendo para ela fazer o óculos em uma determinada ótica, com a justificativa de que essa ótica é certificada e que faz os óculos, as lentes, né, de melhor qualidade. E numa das últimas vezes minha mãe descobriu que a ótica é do marido da oftalmo. É isso, acontece muito isso, entendeu? Então, assim, não necessariamente o médico que te pede pouca coisa, não significa que ele não te deu atenção devida. Significa que ele sabe, ele tem experiência suficiente. É óbvio que você pode buscar uma segunda opinião e tal, né? Mas basicamente é isso, cara. Normalmente é assim que funciona. Você vai numa rede privada, o cara vai te entupir de exames. Se você for no SUS, um medo absurdo, ele vai fazer a anamnese ali e ele vai julgar aquilo que é necessário. Pode acontecer erro? Pode acontecer, mas aí independente de ser SUS ou não. Entendeu? Aí é outra coisa. Mas enfim. Absurdo, mesmo você que tenha plano, tem coisa que o plano não cobra. Eles podem negar uma cobertura de alguma coisa por qualquer motivo técnico lá, é muito difícil de você apelar. Tem um monte de coisa que acontece nos Estados Unidos porque é um país sem saúde pública universal. É uma coisa até chocante para estrangeiros quando chegam lá, quando você conta as histórias dos Estados Unidos, porque normalmente você espera que isso tenha. Toda outra nação desenvolvida tem alguma forma. Desamparado você não fica. E os Estados Unidos não tem. E em cima disso, a saúde lá é caríssima. É várias vezes mais cara que em outros locais do mundo. Mas justamente por isso, né? Então, você não tem uma competição. Exato. Olha que curioso que ele falou.
você imagina que quando você chega num lugar mais desenvolvido, né, que você vai ter outras opções. Então, se eu passar mal, acontecer alguma coisa, eu não tenho um plano de saúde, eu vou ter alguma outra opção. E nos Estados Unidos não tem. Exato. Só tem a opção de pagar e ser atendido. E uma coisa que o americano tem muito é o consumo de medicamentos sem receita, né, sem prescrição. Justamente pela dificuldade que eles têm de acessar o serviço de saúde. Exatamente. Então, normalmente, eles fazem automedicação, por isso que tem farmácia em tudo quanto é lugar, até no mercado. É isso que eu ia falar, vende remédio em mercado. Os Estados Unidos, eu nunca fui, mas eu vejo muito em vídeo e tem pessoas que foram e confirmam. Se você já foi, você sabe. Você entra num lugar mais inusitado, tem uma farmáciazinha lá, cheia de medicamento para você comprar. Exato. Que é isso, eles ficam fazendo automedicação porque não tem condições de passar para um médico, pegar uma prescrição, pagar o atendimento médico, comprar o medicamento. Então eles vão fazer automedicação. Exato. Esse é o choque, tá? Do americano quando chega no Brasil. Ele foi atendido pelo SUS e foi bem atendido. Eu vou colocar aqui o relato dele para você ouvir. As declarações, As o depoimento dele, né? dele. O depoimento dele. E é bom, eu acho que tem que ver de uma perspectiva, né? A gente só fala mal das coisas da gente, a gente tem que ver da perspectiva de quem aprecia, né? Porque tem todo esse negócio que é impressionante no Brasil, porque outros países têm também, tá? Mas normalmente são países desenvolvidos. O Brasil tem o SUS, que a gente vai falar mais do SUS depois, sendo um país em desenvolvimento. O Brasil, entre aspas, é um país, considerando aí nível de renda per capita do mundo, né? De outros países do mundo, é um país pobre, entre aspas. E aqui tá ele. É o Terence McCoy. Sabe, uma das maiores diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos? SUS. Eu estou aqui há 6 anos, mas nunca vivenciei uma experiência no SUS. Até 2 semanas atrás, quando eu passei uma emergência e o SUS veio me atender. Eu estava de férias em Paraty, arrumando nosso carro para voltar para o Rio de Janeiro, quando a vara que deu suporte para nosso porta-mala quebrou e a tampa caiu e bateu minha cabeça. Olha, foi um acidente surreal, tinha muito sangue e eu quase perdi sentido. Alguém ligou para o SAMU e o SUS veio me buscar. Eu passei 6 horas no SUS e tudo era de graça. Era tomografia, raio-x, sutura e a conta chegou R$0. Olha, esse tipo de tratamento não existe lá nos Estados Unidos. Mesmo para as pessoas com convênio, você vai precisar pagar uma conta por tratamento emergencial. Mas aqui no Brasil, a experiência era bem diferente. Então, quando a gente fala, é porque é real. Quando a gente fala do SUS, é porque é real. Não, aí fala, não é de graça, alguém pagou. Não, o que ele está dizendo que é de graça é que ele não teve um custo adicional além dos impostos. Isso. Esse cara aqui, por ser cidadão americano, ele tem que declarar imposto nos Estados Unidos também, independente de onde ele morar. É uma regra que tem nos Estados Unidos. Por isso que você vê gente aí, tipo o Eduardo Saverin e tal, abrindo mão da cidadania americana. Um dos motivos é esse, porque não basta você ser residente lá. Se você tiver nacionalidade, você tem que declarar lá também, independente do lugar do mundo que você tá. Nos Estados Unidos, você paga imposto também. Toma-lhe imposto. Aí, ó. Paga muito imposto. E você não tem de volta. Aí você pergunta assim, como é que os Estados Unidos conseguiu gastar? Ainda tem isso, né? Aqui a gente paga muito imposto, paga, mas aí vem o SUS leão. tá aí, pô. Não, mas vem o leão no sim. mês de maio e você tem um mínimo de restituição dos impostos que você pagou ao longo do ano. E o SUS é uma devolução do imposto sim. que você paga. Exato. Entendeu? É isso. Lá nos Estados Unidos você paga imposto, paga o plano de saúde e ainda paga parte do atendimento. E você não tem restituição nenhuma. Vai pra lá, vai para os Estados Unidos. 1 trilhão na guerra do Iraque. Agora você sabe. Agora, por exemplo, o Trump subiu as tarifas de importação, que são o quê? São imposto. Né? O importador, a empresa, vai eventualmente repassar esse valor para você. É basicamente um imposto sobre consumo. Embora o engraçado é que para brasileiro é claro que é imposto, porque a gente chama de imposto de importação. Mas no inglês você tem que fazer o argumento porque a palavra é diferente, né? São tariffs, não são taxes. Eles têm 2 palavras para imposto. Enfim, eles pagam pra caramba. Só que não tem de volta. E o SUS é muito importante porque esse nível de atendimento que a gente vê no SUS é coisas que países desenvolvidos que têm muito mais dinheiro por cidadão, sabe? A grana per capita é muito maior, eles têm dificuldade de manter. Tá? No Reino Unido agora eles estão passando um mal bocado para fazer o NHS funcionar. Que é o sistema. Eu ia falar isso, né? Lá na Inglaterra eles têm o NHS,
que o SUS é inspirado lá. E eles se inspiraram na estratégia de saúde nossa para levar para lá. E eles estão ampliando o NHS, que é o Serviço de Saúde Pública, para todo o Reino Unido. Por enquanto ainda não é. Mas o maior desafio deles é como fazer o NHS atender a toda a população do Reino Unido, que, se eu não me engano, é menos que a metade do Brasil, que a gente tem 200 milhões, 200 e poucos milhões, se eu não me engano. Eu não sei se lá chega a 100 milhões no Reino Unido. Faz uma pesquisa, vê só qual é a população lá. Então o governo lá, olha só, um país desenvolvido, Reino Unido, o governo está preocupado em como atender 69 milhões de pessoas. 69 milhões, o Brasil tem 200 e pouco, né? Acho que é 210 já. Então, o governo do Reino Unido, eles estão tentando ampliar o NHS para todo mundo, mas eles estão preocupados. Nossa, 212. É isso, 212 milhões no Brasil. Olha a preocupação do cara lá. Será que a gente vai conseguir dar conta de atender 60 milhões de pessoas? Essa é a preocupação deles, mas eles estão expandindo mesmo assim. Como pode um país desenvolvido com 60 milhões ter a preocupação de será que vamos conseguir atender a todos? O Brasil, um país subdesenvolvido, com 212 milhões. Esse é o motivo pelo qual o SUS é estudado, a política de saúde estudada em praticamente todo mundo. É um sistema de saúde inclusive nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos não, porque lá o pessoal não quer isso. Eu ia falar que nas universidades o SUS é debatido. Sim. Porque eles querem, né? É desejo da população, né? Não só por isso, né? Mas é curioso como que pode um sistema de saúde atender o tanto de gente que atende. Exatamente. Com o mínimo de qualidade que atende. E aí as pessoas vão falar assim, mas o Brasil tem 200 milhões de pessoas. É óbvio que o SUS não atende 200 milhões de pessoas. Beleza. Mas o SUS atende mais da metade da população. Exatamente. Se você parar de olhar para o seu próprio umbigo, isso aí, você vai ver que tem regiões remotas, nos extremos do Brasil, que nem luz tem direito, e o SUS está lá, com comunidade ribeirinha, chegando de canoa, chegando de barco, no meio da floresta, unidade de saúde móvel, atendendo lá. É só você parar de olhar para o seu umbigo, porque às vezes a pessoa fala que o SUS é uma porcaria e não precisa, porque ela tem dinheiro para bancar os caprichos. Mas ainda assim a gente cai no que nós conversamos no início desse vídeo. Se precisar trocar de coração... Sim, vai ter algum tipo de procedimento, não jogando mau agouro, né? Mas sempre tem algum tipo de procedimento que você não consegue fazer pelo plano que obrigatoriamente você precisa fazer pelo SUS. Então, por mais que você diga que o SUS para mim não serve, porque eu faço parte dos 10%, vamos colocar aí, desses 212 milhões de pessoas, eu faço parte dos 10% que não precisa do SUS. Precisa, porque no final das contas pode ser que aconteça alguma coisa que você vai ter que recorrer ao SUS. E existe também uma visão limitada do SUS, porque as pessoas pensam no SUS como saúde. Então, beleza, como só atendimento em unidades básicas. Você tem dinheiro pra caramba aí pra pagar até inclusive a sua cirurgia, se você quiser, nos Estados Unidos, seu transplante. Beleza. Mas você não conseguiria almoçar no seu restaurante chique de 5 mil reais uma porção de arroz se não fosse SUS. Michelin, né? Porque a vigilância sanitária está lá. Exatamente. É SUS, entendeu? Controle de medicamento. Cara, o SUS está em praticamente tudo. A água que você bebe é SUS. Porque precisa ter o controle de qualidade para garantir. O combustível no seu carro é SUS. A água, aí você pode falar assim, mas eu bebo água mineral que aquela garrafa bonita, diferenciada, mas não deixa de ser SUS. Tem que passar aqui porque o controle de qualidade. É SUS. Então, a Anvisa, gente, a Anvisa faz parte do SUS. Tem muita coisa que você fica surpreendido. Exatamente. Tem que fazer um vídeo para falar aqui o que é SUS. Você vai ver. Mas só o fato da gente saber que a Anvisa é SUS já mostra pra gente que absolutamente tudo que você pega é SUS. O ar que você respira é SUS, porque tem controle de poluentes. Porque a Anvisa faz o controle de absolutamente todos os produtos que chegam no Brasil, né? Se não tiver aquele selinho lá do Inmetro, aquela liberaçãozinha da Anvisa, nada pode ser comercializado por aqui. Está em tudo. Então, praticamente tudo. Me desculpa, mas o seu iPhone também é SUS. Uma deles lá, tá? Tem outros lugares do mundo que estão sofrendo com isso. Aqui no Canadá é um problema.
Embora você tenha, tá, a saúde universal, se você precisar de um exame de especialista, principalmente na província onde a gente mora, que é British Columbia, que não tem tanto, né? Não é tanto problema, Nilson comentou aqui na live isso, não é tanto problema pra galera de Toronto, né? Que tá lá em Ontário, que é o lugar mais populoso e tal, que é a maior cidade. Se não for coisa de emergência, você precisar de um especialista, você pode ter que esperar mais de ano, amigo, tá? Pra ter uma consulta. Se seu braço não estiver caindo, você pode... Mas é o seguinte, tá? Tem. Mas no Brasil, eu tenho que... Tem, mas ainda assim é precário, né? Olha que curioso. Vai esperar anos, né? Nós temos um serviço de saúde, mas se o seu braço não estiver caindo, se estiver tudo bem com você, você vai ficar aí pelo menos 1 ano esperando pra gente conseguir atender você. É isso. Coisa que aqui, realmente, dependendo da unidade que você vá, você chega lá num dia reclamando de uma queixa, eles conseguem não só te encaixar para te atender naquele dia, pode não te atender às 10, o horário que você chegou, 10 da manhã, mas você vai ser atendido naquele dia. Em algum momento esse médico vai conseguir pelo menos te dar uma examinada, né, para saber o que está acontecendo. Ou você vai conseguir agendar uma consulta, dependendo da situação. Então vamos agendar uma consulta. E aí você agenda no máximo o quê? Um mês? Depende do caso. Você pode agendar para o dia seguinte, dependendo do que for, pode agendar para o mês seguinte. Depende da demanda, né? Sim. Se for uma demanda só de, eu faço uso de um medicamento controlado para pressão. Se for crônico... Quero só continuar fazendo aqui no acompanhamento. Se for uma consulta crônica, são 2 consultas por ano, né? Então aí isso te marca protocolado ali, a não ser que você esteja desregulado. Sim, te marca para um mês seguinte, tá tudo tranquilo. Mas agora, se dependendo uma dor que você esteja mais forte, alguma coisa que precise de um atendimento mais rápido, se não no dia seguinte você já consegue ser atendido. Elogiar o SUS, não é em todo lugar que funciona. É aquele negócio Mas é isso, é porque ele é combinado. Ele precisa ter a participação do Estado, do município e do governo federal. O governo federal manda, cada um é responsável por uma parte. O governo federal são os hospitais de alta complexidade. É responsabilidade do governo federal. Então, assim, tem aquele Hospital do Cérebro no Rio, por exemplo. Isso fora a agência Vigilância Sanitária e tudo mais. Mas, a rede básica de saúde, ela é responsabilidade dos municípios. Tem repasse de imposto federal que vai para isso? Tem. Mas a gestão é do prefeito. Os estaduais, eles gerenciam os hospitais regionais, os hospitais lá em... Você ouviu? A gestão é dos prefeitos. Às vezes você não consegue atendimento, por exemplo, você vai lá, o médico fala que você tem que passar por um psicólogo, mas ele fala assim pra você, mas a gente não tem psicólogo aqui, a gente não tem psiquiatra aqui, a gente não tem nutricionista aqui. Aí você fala assim, mas é uma porcaria esse lugar, não tem nada. Porque a gestão é municipal. Existe uma coisa chamada equipe multiprofissional. Isso aí. Que não é obrigatório nas unidades básicas de saúde. Então, a gestão municipal ela tem que entender que há necessidade de contratar esses profissionais para determinadas regiões. Então, se na tua região não tem, provavelmente foi o seu gestor municipal que não fez contratação porque ele achou que não tinha necessidade. Não necessariamente ele achou que não tinha necessidade, mas os dados, a coleta de informações, fez um estudo e viu que ali não tinha necessidade. Então é o seu papel cobrar. Eu estava esperando chegar exatamente nesse ponto que a Nilce fala que o Ministério da Saúde manda, na verdade não manda, o Ministério organiza, né? Das diretrizes, na verdade. E aí tem o Estado, tem os municípios e tal, só que também tem o povo. Existe uma diretriz do SUS, que é a participação social. Então você que reclama do SUS, qual foi a vez que você foi numa reuniãozinha no seu bairro para discutir a saúde da sua unidade básica de saúde? Quando foi que você participou de um fórum comunitário de saúde? Como foi que você foi numa conferência municipal, estadual, ou você só reclama? Vai lá na faz o seu papel. Onde ficam os vereadores, né, o prefeito gosta e tudo de dar mais, tapa na cara do profissional de saúde, mas não vai cobrar o vereador. Isso aí, não vai mas cobrar não participa de uma dessas reuniões, que são públicas, inclusive. Não enche o saco lá do teu secretário de saúde no Instagram, porque tá faltando médico lá. Isso aí. Entendeu? Mas pra isso ele tem que despertar, pô. Mas é fácil chegar na unidade básica e querer alugar, por exemplo, os trabalhadores, o agente comunitário de saúde, que é ali a linha de frente, aí vai lá e fala no ouvido dele que não consegue atendimento, que o médico isso, que o médico aquilo. Então você tem que tirar a bunda da cadeira e participar dos movimentos que discutem a saúde aí na sua região. Exato. Aí você vai ter... não o direito, porque você tem um direito independente de não participar, né? Mas aí você vai falar com autonomia, você vai entender o que está acontecendo. Sim. E eu tenho certeza que a unidade básica de saúde, que atende aí a sua casa,
tem lá o grupo lá que é chamado Conselho Gestor Intersetorial, que discute a saúde. Eu tenho certeza, porque todas têm que ter. É obrigatório, Você né? que não bota a cara lá para discutir, para entender o que está acontecendo. Às vezes os próprios trabalhadores, eles usam esses espaços para desabafar. Ó, gente, infelizmente, vocês cobram, mas a gente não tem condições de prover um serviço que não tem estrutura. É isso. Eu vejo muito lá no trabalho o pessoal falando, né, que quem mora mais para Baixada, aqui no Rio de Janeiro, quem mora mais para Baixada, ou quem mora para Caxias, né, que é Baixada? Não. Baixada. É. Quem mora para Baixada, a dificuldade que é de conseguir um medicamento básico. Às vezes eles falam que não tem dipirona, sabe? Que aqui pra gente no Rio de Janeiro é água, né? Acho Mais ou menos. não, tem faltado pra caramba também. água que eu digo assim, mas é um medicamento que é básico, é muito comum, se prescreve muito para dor, para febre, para enfim, para diversas... no SUS às vezes falta, né? Mas na rede privada sempre tem, óbvio. Sim. Mas reclamam da falta de, por exemplo, uma dipirona, reclamam da falta de medicamentos de pressão, enfim, N medicamentos. E aí a resposta que a gente dá é sempre a mesma. Mas e aí, vocês cobram? Vocês levam isso a algum lugar? Fazem algum tipo de reclamação? Sabe o que está acontecendo? E na grande maioria eles só dizem que, não, eu vou na farmácia e compro. Quando você vê uma notícia na sua cidade aí de que desviou verba pública da saúde, isso aí. Todos esses problemas que você passa no serviço de saúde está relacionado a isso. Exato. Safadeza, corrupção. Por isso que a gente volta também mais uma vez para fala inicial desse vídeo. O problema do SUS não é o SUS, é a corrupção. O SUS é maravilhoso. Exatamente. Mesmo que você queira comentar maravilhoso na teoria, não interessa, é maravilhoso. Eu acho que na prática ele é maravilhoso também. E aí eu vou até puxar um gancho aqui pra gente terminar pro vídeo não ficar grande, né? O SUS é maravilhoso na prática, sim. Mesmo com todos os problemas, o SUS é maravilhoso na prática e é nossa obrigação, nossa, todos nós, de lutar para que ele melhore, primeiro para que ele permaneça existindo, mas lutar para que ele melhore. Porque se você acha que o SUS é ruim, você precisa perguntar, e dependendo da sua idade, vai perguntar para o seu pai, vai perguntar para sua mãe como era o serviço de saúde no Brasil de 1987 para trás, quando só quem tinha direito ao atendimento era quem tinha carteira assinada. E se você não tivesse carteira assinada, problema seu, paga um plano de saúde. Mas como você vai pagar um plano de saúde se você não tem carteira assinada? Exato. Ou você dependia de órgãos, por exemplo, como Cruz Vermelha, instituições religiosas que os profissionais trabalhavam de maneira voluntária. Mas faz uma pesquisa aí, quantos idosos e crianças morreram durante o serviço de saúde no Brasil quando era o INAMPS. E detalhe, doenças simples. Doenças que naquela época já podia curar, tinha facilidade para curar, mas por que não tratava? Porque as pessoas simplesmente não eram de famílias registradas, não trabalhavam. Então, se você quer voltar a viver isso, vai lá, continua gritando aí que o SUS tem que acabar. O próprio desenvolvimento de vacina, né? Se você for estudar a história mesmo de cada uma das vacinas, como é que elas surgiram e etc., você consegue ver isso de como que era antes e como é que era depois, mas não é simplesmente pelo fato de agora a gente tem uma vacina e vai tratar uma doença com uma vacina. Não é nesse sentido, mas é no sentido de disponibilidade. Você não tinha direito a tomar a vacina existia, você só não tinha acesso a ela. Você só tinha acesso à vacina nas fases de teste quando você era cobaia. Exatamente. Aí, quando a vacina popularizou, que o governo viu a necessidade de vacinar a população em massa, que é quando começa a questão do SUS, né? Que é justamente aonde começa a trazer o SUS para o Brasil. Na verdade, tinha umas campanhas antes, né? Tinha as campanhas, sim, mas as campanhas sanitárias e tal, mas que as era campanhas aquela sanitárias, época da revolta da vacina. Eu ia falar disso, mas as campanhas sanitárias eram só para situações assim absurdas, febre né? amarela, coisas graves, né? Doenças que são isso aí, inteira. Que poderiam virar rapidamente epidemia, pandemia, enfim. Então você tinha essa necessidade de vacinar todo mundo. Mas fora isso, só vacinava quem tinha condição financeira, quem podia pagar pela vacina,
ou quem tinha acesso, por exemplo, a um plano de saúde que pudesse dar a vacina. E se você for fazer essa outra pesquisa de ver a quantidade de pessoas que tinham registro na carteira, você vai ver que eram muito poucas. Exatamente. A maioria não tinha, ou seja, a maioria não tinha acesso ao serviço de saúde, que hoje tem, a maioria tem. Tem, exato. E aí tem gente gritando aí que o SUS tem que acabar. A maioria não, né? Todo mundo, absolutamente todo mundo tem Todo acesso ao SUS. Só não vai se não quiser. Só não vai se não quiser. Goiás, por exemplo, era o Hugo e tudo mais. Eu não conseguiria enumerar agora de todos os estados, mas é um exemplo para você entender como é que funciona. E tem as agências de vigilância sanitária, tem os serviços de vacinação, né, os institutos de pesquisa. Ponto importante. Maior sistema de vacinação do mundo é do Brasil. Ele tem vacina para tudo. Para tudo. Se você for em diversos países, aí você vai pagar pela maioria das vacinas que o Brasil disponibiliza gratuitamente. E aí eu abro também um parêntese para a questão da vacinação, porque tem muita gente que opta, né, por vacinar as crianças, os adultos, seja lá quem for, no sistema particular, por achar que a cobertura do SUS não é boa. Justamente porque você tem vamos dizer assim, o SUS ele te dá uma cobertura básica não, né? Mas ele te dá uma cobertura ampla para as doenças que são... Libera aí para mim quando você fala, vou fazer uma pesquisa. Ah, tá. Ele te dá uma cobertura vacinal para as doenças que são de difícil tratamento, que podem causar morte, que podem causar uma pandemia, uma epidemia, enfim, endêmicas, coisas desse tipo. Mas os planos de saúde, né, os serviços particulares, eles possuem vacinas que vão além dessa possibilidade, né, que o SUS dá, que vão além dessa cobertura que o SUS dá. Mas não necessariamente essas vacinas são melhores do que a do SUS, sabe? O fato dela Não, ter... é a mesma vacina. São É as a mesma mesmas, sim. vacina. Mas eu tô dizendo assim, por exemplo, o SUS só dá a vacina da meningite ACWY para crianças de 10 a 15 anos. Olha aqui, ó. Mais ou menos. Você falou meningite agora, né? É a ACWY. Tem muita gente que prefere não usar o SUS, que vai pagar R$1.299. Aí. Uma dose de uma vacina gratuita do SUS. Aí você quer acabar com o SUS, você vai ter R$1.299 para agora pagar? o SUS está trazendo... Isso porque é só uma, né? Agora o SUS... Não, mas ainda assim a ACWY, se eu não me engano, são 3 doses. O SUS está trazendo a ACWY para crianças, né? Para a primeira infância, que eu acho muito interessante. Mas aí você vai olhar, esse que era o ponto que eu queria chegar. A meningite ACWY, ela não acontece com tanta frequência que, por exemplo, a meningite B. Então, o SUS ele tem ali a cobertura para qualquer idade da meningite B, que é muito mais que é mais comum e que tem um risco muito maior. Sim. A ACWY não é tão comum assim, tanto que você quase não vê alguém falando nem é obrigatória no calendário vacinal. Exatamente. Ela só entra como obrigatória acho que de 10 a 15 anos e ainda assim, quem tomou, quem não tomou não precisa tomar, sabe? É um esquema meio assim. Agora que o SUS está trazendo isso para a primeira infância e como vacina de rotina obrigatória para as crianças. Mas o plano de saúde, por exemplo, traz isso, enfia na cabeça das pessoas a importância da ACWY e nem é uma doença, nem é uma situação que acontece com tanta frequência assim. Então você vê que o calendário, que a cobertura vacinal do SUS, ela é muito boa para aquilo que realmente precisa. Eles dão a vacina para as doenças que eles sabem que acontecem com muito mais frequência. Não tem necessidade deles ficarem inserindo vacinas só porque no plano tem essa vacina, para que você tome, se você não Mas tem... se você for no plano, você vai tomar. Que você não tem risco para aquela doença, sabe? Enfim. Qualquer família que teve uma criança que acompanhou na rede privada e a outra acompanhou no SUS, de repente, por uma mudança econômica de vida, ela sabe muito bem a diferença da quantidade de doses que uma criança toma na primeira infância, tanto na rede privada quanto na rede pública, porque é muito mais, não chega a ser o dobro. Sim, mas se você tem 10 vacinas na primeira infância no SUS, você vai ter 15, 16 na rede privada. Com certeza. E o SUS dá aquilo que é necessário. Exatamente. Ainda assim, essa questão da vacina, então por que o SUS está trazendo a vacina para a primeira infância se não é uma doença que acontece com frequência? Porque, na verdade, essa vacina tem disponível no SUS. Sim. Só que ela não era... ela é obrigatória para essa faixa de idade, né? Como eu falei, se eu não me engano, são 10, depois dos 10 anos, algo assim. Ela era necessária, só que resolveram trazer para a primeira infância justamente porque é na primeira infância que você tem a maior produção de anticorpos, que você está com o sistema imune, né,
a todo vapor e você já dá uma batelada de vacinas nessa fase, fica muito mais fácil você só inserir mais uma, Sim. entendeu? E uma outra... Do que você contar, por exemplo, com uma idade aí que a mãe vai ter que te levar, sei lá, já ficou há 5 anos sem tomar vacina e agora vai ter que ir lá para tomar Sim. uma vacina. Não é mais fácil a gente pegar aqui esse período que você já está tomando um montão e botar só mais uma? Aí uma outra justificativa, não é esse o caso, mas uma outra justificativa para entrar de repente uma vacina nova no calendário é que a vigilância epidemiológica percebeu o aumento de casos de determinada doença, então para evitar que isso aumente, vamos inserir no calendário. Então sempre que for necessário inserir uma vacina, seja ela qual for no calendário, e que essa vacina existe, ela vai ser disponibilizada gratuitamente pelo SUS, porque o SUS Isso é uma aí. maravilha. Como foi o caso da febre amarela, né? Alguns anos atrás, viram a necessidade de revacinar Sim. a população contra a febre amarela, e aí foi como se fosse uma campanha, né? Todo mundo, apesar de ter tomado dose da febre amarela, precisou tomar um reforço pela necessidade que viram da... E vai ver também por que os ricos na pandemia correram pro SUS para tomar a vacina. Porque na rede privada, pesquisa aí para você ver o preço das vacinas. Tudo mais que são todos ali ligados ao SUS, recebem investimento do SUS. Então, não é é lógico que existem falhas. Agora, a comunidade, a sociedade precisa entender como funciona para identificar os culpados pelas falhas. Exatamente. E é um sistema que ele não merece ataque. Não. Ele merece lutar por ele, para que ele melhore. Exato. E assim, é o eu vou te ponto. falar, porque eu já vi gente falando contra o SUS, mas vá num país como os Estados Unidos, que não tem um sistema desse, e pergunta se eles gostam do sistema desse. Ainda tem Eu vou isso, falar, né? que sistema, né? Que sistema? O negócio e no Brasil a coisa Você é lembra mais do caso? Teve um caso recente agora de um jovem que tirou a vida de um diretor. Eu não sei se era diretor ou dono de um desses planos de saúde famosíssimos nos Estados Unidos. Sim. Porque, acho que se eu não me engano, eu vou pesquisar, Foi, posso botar o link né? aqui, mas Foi eu acho que a algo assim. avó dele Precisou do... teve recusa, não conseguiu atendimento. E acabou vindo a óbito. Eu algo acho que do ela tipo. chegou aí a Eu óbito, acho que alguma foi coisa isso mesmo. assim, e o cara ficou lá esperando o cara aparecer, mano. Tirou a vida do cara. Isso aí, do dono do plano de Vai lá saúde. perguntar, é que eles estão falando, estão lá no Canadá, né? Com passagem pelos Estados Unidos, são pessoas que conhecem. Vai lá perguntar ao americano se o plano deles é bom. Isso aí. Se eles gostam do sistema que eles Vai têm. lá. Fora a quantidade de pessoas que estão espalhadas pelo mundo, os Estados Unidos, por exemplo, brasileiros ou não, que sabem como funciona o nosso sistema de saúde, precisam de atendimento lá, viajam para cá só para fazer o atendimento aqui. gratuitamente e ir embora. Ainda tem isso. Isso aí. até que em outros países. A gente estava comparando aqui com o Canadá. No Canadá, por exemplo, não tem amplamente, né? Acho só para pessoas carentes, assistência odontológica no sistema público. Eu tive que operar aqui. Eu dei sorte que pela empresa pela qual eu trabalhava, eu tinha um plano de saúde extra que era benefício de funcionário, que era parte do pacote. Eu precisei fazer um canal e coisa do tipo, e mesmo assim o benefício era um limite máximo por ano. Eu tive que pagar parte do meu bolso. E é caríssimo aqui tratamento odontológico. Tem uma piada toda aqui que a galera fala, isso daí foi feito para dentista, que é normalmente um item caro. assim que é desnecessariamente caro. Não, e a saúde bucal da galera. E o SUS tem. Exato. Consegue fazer tudo pelo SUS. Principalmente nos hospitais universitários. É comprometida mesmo, por conta do custo do serviço. A galera prefere arrancar o dente do que tratar o dente. Inclusive foi isso a recomendação do dentista para mim, né? tão Não, caro, arranca né? porque vai te custar muito ainda para continuar mantendo esse dente. Eu falei, não, eu vou tentar. Não quero ficar Então, banguela. toma aqui meu cartão do plano de saúde da empresa. Só que não tem, no Brasil você tem auxílio odontológico. A galera aqui da live teve até discussão antes aqui. De fato, você tem auxílio odontológico, que aqui não tem. Você tem, aparentemente, pelo que a galera confirmou aqui, tinha até uma dentista do SUS aqui, até onde eu entendi. Você tem outras coisas também. Tem lugar que o SUS oferece acompanhamento psicológico, que aqui, até onde eu sei, não tem também. Outra coisa que eu precisei fazer aqui, precisei fazer fisioterapia. Não tem por saúde pública também. Mais uma vez eu usei esse saúde complementar da empresa. É uma coisa até aqui que você tem que ver na hora de procurar emprego, né? Que é os benefícios que a empresa oferece para você. Embora tenha saúde básica universal, várias coisas que você tem acesso pelo SUS no Brasil,
Mesmo que você tenha certos problemas, mesmo que não seja o ideal, mesmo que em algumas regiões do Brasil a coisa seja muito precária, tá? Mas lembra disso, dessa responsabilidade que é tripartida. Mesmo que isso aconteça, você tem, sabe? Então, assim, aqui não tem. Então tem muito mérito do SUS no Brasil. Um país em desenvolvimento, sabe? No qual as coisas já são difíceis, no qual o orçamento já é complicado. Conseguir ter um sistema como esse e funcional, sabe? Várias regiões do Brasil funcionam, inclusive, muito bem. Assim, Funciona muito bem para atender 212 milhões de pessoas. É isso. impressionante, é uma coisa que pela qual a gente tem que lutar de fato. E deixa o gringo impressionado. E deixa o gringo impressionado. Mas eu acho que a primeira parte para ter um melhor sistema de saúde é entender como ele funciona. Entender as responsabilidades, sabe? Entender de quem que você tem que cobrar as coisas. Por quê? Municípios, por exemplo. O grande problema tá quando você não acompanha a gestão. Nos municípios e nos médios e menores, você não tem, por exemplo, uma imprensa fiscalizadora. E aí você tem um desmando de alguns prefeitos. Se a Câmara está no bolso do prefeito, se você não tem uma fiscalização, se a coisa não é transparente... Eu tô sentindo que ela tá guardando ressentimento de quando ela morava no Brasil. Olha. Provavelmente a UBS que atendia ela tava em falta, né? O tava sacaneando. Mas é isso, tem que cobrar, pô. Ela era da Baixada. Transparente, a tendência é de haver corrupção. E aí o dinheiro não chega no serviço. Eu vi um comentário falando, Nilson, mas o problema é a qualidade dos profissionais do SUS. É o contrário, gente. Mas assim, porque o atendimento no SUS é esse leque maior, né? Então, a pessoa tem acesso a experiências mais diversificadas do que só no sistema privado. Por conta da quantidade mesmo de pessoas pelas quais os médicos, que passam pelos médicos. O sistema forma profissionais muito bons. Tudo bem, você pode ter aí um problema de fixar esse profissional. Mas dizer que o profissional do SUS é fraco, não. Porque ele passa por um treinamento que se às vezes ele não teve uma vivência de SUS, o que é bem complicado não ter no início da carreira, ele não vai ter essa experiência toda, entendeu? Se a pessoa que atende só no privado, ela não vai ter esse leque aí de experiência. Converse com todo americano o que ele acha do sistema dele. É uma coisa que eu reparo muito lá pelo trabalho, né? Nós recebemos muitos residentes. Às vezes dermatologistas que estão fazendo residência em infectologia ou enfim, em outras áreas, e nós recebemos muito esses residentes. E muitos deles falam que não faziam a menor ideia do que era, por exemplo, a hanseníase ou, enfim, formas de detectar, tratar, e sei lá, porque não tiveram isso em faculdade, ou tiveram de uma forma muito superficial. Sim. E que aí, trabalhando lá, eles conseguem ver melhor sobre isso, o que muda até a atuação deles. Porque, venhamos e convenhamos, nem todo médico quer terminar a faculdade para atender o SUS, né? Eles, às vezes, querem abrir os próprios consultórios. A galera de hoje está mais revolucionária. A galera que está se formando hoje nas universidades federais, principalmente, nas públicas, né? Elas estão indo para a guerra, porque o SUS é guerra, né? O SUS é guerrilha. Tem isso, né? O SUS é sinistro, o trabalhador. Mas essa galera mais jovem, ela é mais revolucionária. Mas a galera que é mais velha tá fugindo do SUS. Eles querem trabalhar não. Eles querem abrir seu próprio consultório, que eles ganham na consulta, né? Mas ainda assim passam pelo SUS para ter a experiência, a vivência e a expertise para certas coisas, né? Então é exatamente isso que ela falou aqui agora. O SUS forma bons profissionais. Então, assim, quem passa pelo SUS tem uma carga, um know-how, enfim, uma bagagem muito absurdamente boa, sabe? É um excelente profissional. É praticamente impossível você passar pelo SUS e não ser um bom profissional. Então, é por isso que eu Ou falei você ter maus profissionais, aí eu falo realmente com falta de conhecimento no SUS. Por isso que eu falei que o SUS é guerrilha. Porque, por exemplo, uma pessoa que sofre um atropelamento na rua, ela pode ter o plano de saúde mais completo que for. Se ela tiver inconsciente, ela vai pro SUS. Sim. Então, o trabalhador do SUS está acostumado a pegar gente com o osso para fora, sem perna, com um tiro na cabeça, as coisas mais extremas. É por isso que o trabalhador do SUS ele é extremamente capacitado para resolver as paradas. E aí esse profissional, quando passa pelo SUS, é isso, ele está preparadíssimo para encarar qualquer situação, exatamente. Situação.
Então, não dá pra gente criticar o profissional, achar que esse profissional não é bom o bastante, porque tem isso, né? Ele é muito capacitado. E ele é tão capacitado, mas tão capacitado, que ele vai olhar para aquela situação pela qual você está passando e vai falar assim, não é nada, não tem o que fazer, não é uma situação tão ruim assim quanto você imagina. E aí, pra gente, paciente, né, que tá sentindo a dor, que tá passando pela coisa, a gente vai achar que esse profissional não tá me atendendo direito. Não tem empatia. Não tá me atendendo bem, não tá me ouvindo, enfim, não tá sendo empático, vai achar um monte de defeitos no profissional. E não é a romantização da frieza, não, tá? Ninguém tá dizendo que o profissional tem que ser frio e que ele tá certo, não é isso. E no final Pelo contrário, né? E no final das contas, a pessoa vai fazer, como eu falei do paciente lá, vai vender o carro para poder ter dinheiro para ir para BH para ser atendido por um médico particular, porque ele acha que esse médico particular está atendendo ele melhor só porque o cara passou mais exame do que o SUS passou. Eu acho que só para a gente encerrar esse vídeo, né, porque ainda falta bastante coisa aqui, como você está falando dessa coisa de vender o carro para passar no particular porque o cara pediu umas coisas, eu acho que vale a gente contar a experiência bem rapidamente do que a médica na rede privada falou e do que a do SUS falou com relação à injeção. Sim, A gente teve uma experiência dessa, né? Primeiro, rapidinho, vou deixar você contar. A gente tomou a decisão que a gente tomou, gente, ela é uma decisão nossa. Isso. Entendeu? Você precisa passar pelo médico, tá bom? Foi uma decisão nossa, não replique, nada disso. Com o conhecimento que nós temos, isso com aí. a capacitação que nós temos, também, exatamente. Nós optamos. No iniciozinho da gravidez da Liz, eu já tinha passado por um parto e por uma perda, né, gestacional. Então, no início da gravidez da Liz, eu recorri ao médico do SUS e ao médico do plano. Como eu tinha plano, falei, bem, vou para fazer o pré-natal, para dar início, né? Vou no médico do plano para ver qual enfim, nada contra passar pelo plano. Mas como também o Léo tinha facilidade de estar trabalhando numa unidade básica de saúde, nós fizemos o acompanhamento pelo SUS. Não era nem facilidade, a gente tinha o direito de atendimento. Eu quis dizer a facilidade só de ser atendido na unidade que você estava trabalhando. Exatamente, que eu podia ser atendido minha família também. Isso. Porque senão parece que eu dei jeitinho. Entendi. É verdade, mas não foi isso. Tinha o direito de ser atendido lá porque eu era trabalhador de lá. Nós temos o direito de ser atendido pelo SUS, e aí, na verdade, a questão foi só mesmo a unidade, só porque pela facilidade dele por trabalhar. Facilidade não, né? Mas pelo direito que você tinha por ser trabalhador daquela unidade específica. Então, fui atendida pelas médicas da unidade básica. Do SUS e da rede privada. E pelo privado. E no privado, a médica logo de cara me pediu uma batelada de exames na primeira consulta. Como eu havia passado por uma perda gestacional, vamos fazer uma batelada de exame para ver se tem alguma coisa errada, né, para essa próxima gestação. Inclusive, na primeira consulta, ela já falou que tinha que ser cesárea. Mas isso é outra discussão, me disse, né? que o meu caso, que tinha passado por uma perda gestacional, era indicativo de cesariana. E eu sabia claramente que não era. Mas ok, fiz os exames que ela pediu, porque no final das contas eu até achei que seria importante. Enquanto isso, a médica do SUS falou que não tinha necessidade nenhuma. Mas como eu tinha passado pela perda, já estava com psicológico, aquela coisa toda, então resolvi fazer pelo menos os exames. Não tinha necessidade de fazer aqueles exames todos. Todos, Que foi pedido na rede privada. Na rede privada, exato. E aí eu posso falar que foram, sei lá, quase 20 exames. Tudo bem que a maioria era sangue, mas 20 exames. Eu acho que nesse dia eu devo ter tirado uns 10 tubos de sangue, uma coisa assim bem absurda. E o curioso, não me pediram nada. Nada. Na rede privada. Na rede privada. Porque no SUS me pediram. Mas aí fiz os exames, levei para a médica e a médica viu alteração em praticamente todos os meus exames. Numa das alterações que ela viu, ela falou que era uma disfunção numa proteína, deu toda uma explicação lá e falou que eu tinha indicação para tromboembolismo, né, para risco de trombose, tromboembolismo, e que por conta disso eu ia ter que tomar aquelas injeções de heparina, enoxaparina, todos os dias. Até o final diária, da gestação. Até um determinado período da gestação, né, que não seriam 9, exato. 6 meses mais ou menos, talvez. Não, acho que era até tipo 8, porque eu lembro que ela falava em 30 e poucas semanas, que já vai dar... Todo dia, gente. Todo dia. Aquela injeção que toma na barriga, para o pessoal que tem risco de trombose, né? Que todo dia tem que tomar a injeçãozinha na barriga. Ela falou que eu tinha que fazer isso.
E aí eu cheguei a pesquisar preço e tudo mais, e coisa de Uns 400 por semana, mais ou menos. 3 seringas dessa injeção já dava uns R$300. Era por aí, por 3 semana. seringas, 3 seringas que me dariam 3 dias, né? Isso aí. Ou seja, R$300 a cada 3 dias. E aí eu vi que era muito absurdo, levei os exames para a médica do SUS e falei para ela tudo que a médica do plano tinha me contado. E aí ela olhou todos os meus exames e, gente, ela simplesmente fez assim, ó. Ela pegava os exames e falava assim, ó, tá vendo esse exame aqui? Essa proteína aqui, vamos jogar aqui no Google. Aí jogava na internet, ó, tá vendo? Ela significa isso, isso, isso e isso. Ela faz isso, 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 é importante para isso, 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 isso. O valor de referência é de tanto a tanto. O seu tá tanto e tu tá dentro da referência, então não tem nada errado. Assim. Enfim, foi assim para todos. Para tudo. E assim ela fez e falou que não tinha necessidade nenhuma de tomar essa injeção, enfim, mas que como realmente o valor dessa tal proteína que a médica falou estava bem perto do valor de limite. Então ela falou que por conta disso o máximo que talvez eu precisasse fazer era tomar um desses anticoagulantes, né, para evitar mesmo que o sangue, o que a gente ouve no popular, afinar o sangue. Toma um remédio para afinar o sangue. Foi o que ela me indicou. E aí eu fiz, que era o AS, aquele AS infantil. Eu comprava a cartela com 10 comprimidos a R$2, R$5 no máximo, acho que foi o que eu paguei pelo AS, né? Sim, e aí só para voltar que você não falou, a médica disse que tinha que tomar as injeções, porque se não tomasse as chances de perder o bebê era muito alta. E quando a gente foi na médica do SUS, que era a médica da minha equipe, né, que eu trabalhava lá, ela falou pra gente que não tinha nada disso. Que não tinha nada, mas que ela entendia que se a gente, caso tivesse ficado preocupado com o outro diagnóstico, que ela entendia e ela falou que era uma escolha nossa. Isso. Olha, se vocês é que vão decidir. Ela não contrariou a médica, né? Ela falou, vocês vão decidir. Se vocês acharem que quer tomar por precaução, pode tomar que não vai ter nenhum problema pro bebê, né? Sim, no caso. Nem pra mim, nem pode pro tomar. Bebê. Mas se vocês optarem por não tomar, também tá tudo bem, porque não tem indicativo de tomar. E aí a gente tomou a nossa decisão de não tomar. E aí foi até onde ela falou desse medicamento do AS, é uma outra alternativa, muito mais barata, e que no final das contas vai cumprir com uma função parecida, né? E vai te dar pelo menos a tranquilidade de, não tá tomando a injeção, mas tá tomando alguma coisa, sabe? Meio que psicológico, né? Pois Quase pra te acalmar. Parece basicamente isso. Que aí, como ela falou que não ia ter nenhum tipo de alteração, não ia ter problema nenhum pro bebê, nenhum risco pra mim, então eu optei por pelo menos tomar o medicamento que era mais barato, só pra me dar mesmo aquela sensação de um mínimo de segurança, né? Mas ainda assim ela falou que não tinha necessidade nenhuma, mas que ficava a nosso critério. Sim. E nós fizemos a nossa escolha, foi o que o Léo falou. Diante do que nós tínhamos de conhecimento, do que nós tínhamos feito de pesquisa e do que nós tínhamos conversado, nós optamos por não tomar essas injeções. E hoje tá aí a Liz Helena levadíssima falando bastante pra gente no nosso ouvido. Mas por que eu pedi pra gente contar esse caso antes de terminar aqui? Para você ficar ciente que às vezes, cara, você vai... e aqui não é demonizar plano de saúde, não é isso, entendeu? Não é isso mesmo, até porque não seria ético da nossa parte fazer isso. Mas às vezes você vai ficar desesperado por conta de um diagnóstico, e os próprios médicos, eles são, na formação deles, orientados a não fechar diagnóstico de primeira. Isso aí. Eles são obrigados a falar para você o seguinte, procura uma outra opinião. Ou faz mais alguns exames. Então procura outro médico, mesmo que você não queira ir no SUS, queira ir em outro médico do plano, faça isso. Exato. Entendeu? Para você não ficar desesperado, não acabar gastando demais, porque de repente o outro médico vai falar, olha, eu acho que não precisa. E talvez ele ainda vai falar para você o seguinte, procura uma terceira opinião, porque de repente a terceira vai fechar, vai tirar meio que o desempate, né? Entendeu? É isso, cara, porque o plano de saúde ele tem essa questão mesmo de quanto mais você volta lá no atendimento, para eles são mais ele vai ganhar, entendeu? Então tem isso. E o profissional antiético, o profissional mau caráter, ele tem em todos os lugares, inclusive no SUS. Sim. Né? Então é isso, você tem que ter conhecimento, você tem que se resguardar, tem que se respaldar, minimamente conhecer como é que funciona o sistema e tal, buscar informações, que senão você vai ficar sempre desesperado. A quantidade de pessoas que tomam medicamentos para doenças que não existem. Exato. Entendeu? É fogo.
Ou até tomam para doença que existe, mas tem aquela coisa do o médico mantém o tratamento quando a situação já passou, né? sabe? Isso aí. Isso acontece muito, muito mesmo. Vocês não têm nem noção. Eu falo com base no que eu vejo lá no meu trabalho, né? Às vezes o paciente chega tomando doses altíssimas de medicamento que quando os médicos lá vão avaliar, veem que não precisava Isso nem aí. estar tomando, sabe? Você não tem indicativo para esse medicamento. Em algum momento talvez tenha tido, né? Porque alguns trazem as evoluções, né, médicas, e aí mostra realmente com os exames e tudo mais que ele tinha indicativo para tomar aquele medicamento. Mas aí talvez aquela situação passou. E por que ele continuou tomando? Aí você pergunta e nem sempre é do paciente, aquela coisa de vou continuar tomando porque eu acho que ainda estou com um problema. Não, às vezes é do médico que fala continua tomando para te manter ali, porque aí todo mês você vai precisar ficar voltando para pegar uma nova receita, para receber uma nova orientação. E às vezes é coisa boba, você volta lá, ele escreve de novo, tá tudo bem com você? Aham, tá aqui sua receita, vai lá e tchau. É por isso que você, mulher, quando tá gestante e vai no médico do SUS, ele não deixa você escolher entre cesárea ou normal. Exatamente. Porque não é uma opção escolher cesárea ou normal. Parto normal, o nome já diz, é normal. Não tem por que fazer cesárea. Cesárea é parto de risco. De emergência. Mas quando você vai na rede privada, é a primeira indicação que eles dão. A primeira indicação é essa, é cesárea, né? Então parece que você pode escolher. E aí quando você vai pro SUS, o médico nem deixou escolher, fui procurar outro lugar, porque eu não quero fazer cesárea, o médico falou que não, tem que ser normal. Mas é isso, parto cesárea é parto de risco, não é para qualquer situação. No parto de risco e para situações de risco. Né? Eclâmpsia, entendeu? Tem que ter uma pressão alta na hora ali do parto e tal. Existem situações onde o parto cesárea ele é realmente indicado. Mas existem outras que não tem por que você forçar a barra por uma coisa que na verdade só vai fazer com que o médico ganhe dinheiro. O vídeo que nós gravamos para falar sobre o plano de parto, lembra? Lembro. Eu falei exatamente isso, que a melhor arma que a gente tem é o conhecimento. Então, se você tá grávida, não sabe o que é um plano de parto, tem um vídeo aqui que eu gravei com o Léo falando sobre, né? Mas falando da importância da gente estudar como é que a gente quer o nosso parto, quais são as opções, quais são os riscos da cesariana, quando a cesariana é indicada, quando ela não é indicada, justamente para quando você receber desse médico, como eu recebi em quase todas as consultas que eu fiz pelo plano. Eu acho que eu devo ter feito mais 5 consultas com essa médica do plano. Em todas essas consultas ela me botava um terror, dizendo que ia ter que ser cesárea. Inclusive, numa das consultas ela falou que eu ia ter que ter a Liz tipo assim, na segunda semana de janeiro ou na primeira, não lembro, porque ela ia estar de férias. E aí era o período que ela tinha... Pra garantir que ela fizesse a cesárea, né? Isso aí, era o período que ela ia ter antes e depois das férias, porque ela ia pegar dezembro, né? Natal, Ano Novo, aí ia fazer o parto e depois ia pegar o restante das férias dela. Porque se passasse nesse período, o outro médico ia fazer a ganhar. Exato. Aí ela falou que só tinha aquele... Então, eu lembro claramente que naqueles folhetinhos dela, numa das vezes ela anotou, tipo assim, parto dia 7 de janeiro. Uma coisa assim. Eu acho que era mais pra frente até 19, sei lá, mas era uma data. Ela chegou a botar, o seu parto vai ser dia 2, porque eu quero. Exato. Pra gente fechar, se você quiser qualquer não, né? Quer saber alguma coisa sobre o SUS? Deixa aqui nos comentários que a gente faz um vídeo. Isso aí. Qualquer coisa, pode botar. Porque se você bota qualquer coisa, se a gente não tiver condições, a gente não vai fazer. Isso aí. Mas é porque a gente não tem condições de falar. Né? Bota aí que a gente avalia. Bota aí que a gente conversa. conversa. Pode falar sobre as coisas do SUS aí, beleza? E deixa o link desse vídeo na descrição também, para que vocês vejam o finalzinho do vídeo, porque é interessante eles falando justamente dessa questão da existência do SUS fazendo com que os planos de saúde sejam mais baratos aqui no Brasil. Tá. Fechou. Deixa o like, se inscreva no canal. Eu sou o Léo Sobral. Eu sou a Tainá Assis. E você está no Diário do Homem Comum. Aqui eu falo sobre paternidade, masculinidade, dinheiro e propósito. E às vezes a Tainá invade esse espaço aqui. Às vezes acontece com muito... É raro, mas acontece sempre. Valeu, gente. Tchau, tchau.